Eu estou aqui com André José Silva, da AJS Consultoria em Vendas, uma empresa especializada na capacitação de profissionais de vendas e gestores. Tudo bem, André? Tudo bem, prazer falar com você. André, você nas suas palestras fala muito de planejamento. Ao mesmo tempo, sempre que eu vejo o gerente falando, ele reclama da preguiça que a maior parte dos vendedores de uma equipe tem de realmente planejar e organizar suas atividades. Por que você acha que isso acontece? Porque isso é uma questão que envolve hábito. É uma coisa importante isso. O vendedor precisa ter esse hábito, habitualmente trabalhar em cima de organização de metas, de visitas, de prospecções, medindo o índice, fazendo seus relatórios. Então é muito mais fácil poder trabalhar dentro de uma concepção mais solta, onde ele trabalha dentro da intuição e do seu talento, do que propriamente ter que organizar, gerenciar dados, informações, medir produtividade, o seu roteiro, o seu trabalho, todo o desenvolvimento, ver visitas que foram aproveitadas, que não foram. Então isso tem que ser uma questão de conscientização do vendedor da importância que ele está, o que ele vai estar ganhando com isso. O que ele vai estar ganhando com isso? O que atrapalha? Então vamos falar o contrário. Vamos falar o contrário. Qual é o problema da falta de organização e planejamento? O que acontece na vida do vendedor? Como é que eu vejo que o problema é falta de planejamento? Claro, você vê isso justamente quando ele chega no final do dia e conversa com ele sobre o resultado, ele diz que não foi bom. Aí você pergunta para ele, onde é que foram as visitas hoje? Aí ele mostra, visitei tal bairro. E como foi lá? Aí ele diz o seguinte, lá eu tive 3 prospecções, tive duas entrevistas e uma visita, não vendi nenhuma. Aí mudei completamente o meu roteiro. Dessa mudança de um roteiro para outra, leva muitas vezes 1 hora. O que acontece nessa 1 hora? Como ele não vendeu, começa a haver a desmotivação. Diminui a energia e quando ele chega na frente dos próximos, ele já chega um pouco desmotivado, a qual ele transparece isso e acaba, infelizmente, indo com a imagem dele mais para baixo e ele não consegue fortificar o trabalho dele. E aí, o que você faria para interromper esse processo? Então, entrei num processo de desmotivação entre uma visita e outra. Eu estava agendado, me planejei, só que no meio tive uma curva para baixo. O que você recomenda? Perfeito, o problema todo é o tempo improdutivo que nós falamos. Esse tempo de 1 hora o vendedor fica olhando ou passa no carro escutando música, ele não tem o CD de motivação para poder verificar, para poder ouvir estímulo, se ele está no ônibus ele não está lendo, ele não tem o hábito de ler, de enriquecer a sua cultura, para melhorar a sua dicção, para renovar seus conhecimentos, para renovar a sua energia. E isso ele pode fazer. Se ele fizer isso diariamente, o que acontece? Ele alimenta, ele renova as possibilidades, ele tem tempo de fazer uma autocrítica referente às visitas que ele fez e a partir desse momento melhorar para as próximas. Sem dizer que ele pode melhorar a organização do material de trabalho, melhorando o foco naquele cliente específico. E o vendedor que não é externo? Tem muitos vendedores que trabalham internamente, até mesmo com televendas. Claro. Como é que fica isso para um vendedor que não está fora da empresa? Como é que ele pode se organizar melhor? O que ele pode fazer nos intervalos onde ele não está diretamente em contato com o cliente? Isso é importante. Por quê? Porque o vendedor interno que está recebendo o cliente, nós temos um conceito muito básico. A primeira impressão é que fica. Mas hoje, já nesse mercado tão competitivo que nós temos, já não é mais a primeira impressão, é a segunda, a terceira e a quarta impressão. Então, a preparação e o planejamento desse vendedor para receber essas pessoas, esses clientes que estão chegando lá é muito maior. Porque ele tem que preparar o quê? Para receber o cliente de uma forma cordial, tem que ter um sorriso natural, tem que ter uma postura adequada. No varejo, ele tem que deixar o cliente à vontade, não sob pressão, como eu vejo muitos vendedores. O cliente chega na loja e ele pergunta, posso lhe ajudar? Pode. Aí ele vai até ali, aí o cliente diz assim para ele, olha, deixa eu ficar mais à vontade. Ele sim, fica do lado do cliente. E ali ele fica causando uma pressão. Então, deixar o cliente à vontade, se preparar para receber, para fazer uma abordagem com impacto positivo, para entender as necessidades do cliente, para entender o pensamento que o cliente tem, para identificar o seu perfil, saber exatamente como ele se porta, se vem com um filho, se é uma pessoa voltada à área familiar. Então, ele consegue estreitar esse laço através de uma preparação que antecede, até mesmo a preparação mental, que é fundamental e indispensável. Mais uma vez, momentos que não estão atingindo o cliente, leitura, revendo conceitos, arrumando, limpando, melhorando o layout da loja. A gente não vê muitas vezes os vendedores fazendo isso, porque isso não é minha função, porque isso eu acho que não é importante. É sim, porque é a loja dele. A loja dele. Então, todas essas atitudes que antecedem a entrada do cliente na loja, elas não são importantes, elas são indispensáveis. Nós fizemos uma vez um
vídeo treinamento com o Cláudio Diogo, que é especialista também em vendas, e o vídeo era sobre especificamente vendas no varejo. E ele tem um exercício lá dentro que se chama cabra cega, onde você vende o vendedor e ele tem que encontrar dentro da loja onde está um produto específico. Quer dizer, significa que o vendedor tem que saber o que tem para vender e onde está, se está disponível ou não. Você pode fazer o mesmo exercício até para quem trabalha com televendas, a gente faz essa brincadeira, porque a maior parte dos vendedores não trabalha muito bem o mix. E não trabalha muito bem o mix de produtos, primeiro porque não conhece os produtos, não entende que benefícios ofereceria para o cliente, não sabe as oportunidades que o cliente oferece, mas principalmente ele não se planeja para vender isso. Isso acaba atrapalhando as vendas dele. Então eu concordo com você completamente, planejamento é fundamental. Agora vamos dizer que eu não sou naturalmente uma pessoa organizada, eu sou naturalmente desorganizado, que a maior parte dos vendedores é. Então eu tenho uma iniciativa muito grande, uma vontade de trabalhar, sou muito motivado e eu sei que eu deveria melhorar. Você defende o uso de alguma ferramenta? Como que eu faço para começar a me organizar na minha vida como profissional de vendas? É importante. Primeiro que esse vendedor ele está partindo de um básico. Ele não tem nada. Ele tem só a vontade, como você falou. A vontade é tudo. Por que eu vou falar sobre isso? Existem vendedores com muito talento, com muita habilidade, que perde para aqueles vendedores que são mais esforçados, que são mais comprometidos, que são mais dedicados ao trabalho. Por quê? Porque ele se torna muitas vezes mais organizado que aquele que é mais habilidoso. Mas eu acho que passa por um processo, antes de implementar a ferramenta que eu falei, PER, que nós chamamos Planejamento, Execução e Resultado, passa por uma conscientização dele entender a importância, como nós já falamos sobre isso. Primeiro, eu não vejo os vendedores trabalharem bem com a sua agenda. Eu vejo os vendedores terminarem o dia, ir para casa e não programar o próximo dia. Eu aprendi isso com um grande professor que eu tive de vendas, onde ele disse assim, no momento que você trabalha bem a sua agenda no final do dia, programa suas atividades para o próximo dia, você vai para casa e aproveita sua família. Você não precisa levar trabalho para casa. E você já acelera o dia seguinte, porque você já começa engrenando a marcha que quem não se programou no dia anterior tem que começar do zero, e vai começar, vai perder pelo menos uma hora se agendando. Exatamente. Perdeu. Nós estamos falando de questão de priorização. Eu penso que o vendedor deveria ter duas prioridades básicas, fundamentais na hora de planejar. Prospecção constante para abertura de mercado, blindando concorrência, marcando território, e retenção de clientes e fidelização, que é pós-venda, acompanhamento, visitas de follow-up, oferecendo diferenciais, estando presente e marcando a marca da empresa e a sua própria. Então, essas duas coisas na administração e gerenciamento do tempo devem ser prioridades para o seu vendedor, para o vendedor. Por quê? No momento que ele consegue abrir novos clientes diariamente, ele aumenta a possibilidade. Então, ele vai vender mais por consequência. Isso num curto, médio e longo prazo. E no momento que ele consegue trabalhar a retenção de clientes, ele vende mais sem dar margem de desconto, porque os vendedores dão muito desconto hoje em dia. E o que acontece? Esses clientes satisfeitos, ele abre a possibilidade do mix e acabam indicando mais diariamente. Então, eu penso que essas duas prioridades, se o vendedor programar anteriormente, quem são os clientes, quais são os potenciais, quem é o decisor, como eu devo começar, aonde vai estar meu material de trabalho, como eu devo abrir essa visita, como é o perfil dessa empresa, conhecer a empresa pelo site, saber quem é a empresa, qual o segmento, história da empresa, ele chega lá com muito mais ferramentas, com muito mais possibilidade de fazer uma argumentação personalizada, porque nós saímos da era da transação, né, e entramos na era do relacionamento, onde quando a gente consegue estreitar, fidelizar, a gente consegue mostrar uma coisa, percepção de valor na percepção do cliente. Perfeito. André, para terminar agora, se você tivesse um amigo teu que tivesse um filho, e o filho chegasse e te pedisse um conselho, como é que eu faço para melhorar meus resultados em vendas? Qual seria esse grande conselho? Perfeito. É amar a profissão. É gostar de vê-la, se identificar com ela, ter paixão e poder colocar no peito e dizer, eu sou um vendedor, tenho orgulho de ser um vendedor, esse é o meu caminho e esse eu acho que é o legado que a gente pode deixar para os nossos clientes e as pessoas com as quais nós convivemos. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Meu nome é Raul Candeloro, eu falei aqui com André José Silva da AJS Consultoria em Vendas, uma empresa especializada na capacitação de vendedores e gestores. E ficou aqui a grande dica do André, especial. Tenha orgulho de ser vendedor.